E quando Ele nos visita, Ele deixa marcas preciosas nas nossas vidas. É incrível o que pode acontecer num lugar onde o Espírito Santo tem liberdade. É incrível, é incrível. E é exatamente assim que nós ficamos, perplexos. Porque o Senhor, Ele vai nos marcando. O Senhor, Ele nos deixa dessa forma, impressionados. Eu acredito que você nunca mais se esqueceu do dia em que o vento do Espírito Santo alcançou você, naquele estado em que você estava vivendo, naquele dia. Este encontro foi inesquecível, não é verdade? Ele mudou toda a tua história, mudou toda a tua vida. Mas a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, novamente na nossa história, para dizer que ainda há uma outra caminhada, com outros marcos. E é incrível quando nós entendemos o que o Espírito Santo pode nos revelar, aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de nós, quando nos submetemos a essa pessoa que é o Espírito Santo. Palavra que eu vou pregar a mensagem nesta noite, o poder do Espírito Santo em nós. Nós já vimos aqui o que Ele está fazendo nesta noite, mas nós somos como aqueles que são sedentos e famintos, e nós queremos mais. Você crê que depois de tudo que aconteceu, o Senhor ainda tem mais para a tua vida? Você crê nisso mesmo? Amém? E agora chegou o momento de crermos além das quatro paredes desta igreja. Chegou o momento de crermos naquilo que Ele vai fazer enquanto nós nos submetemos aqui e Ele alcança os nossos familiares. Eu sei que há filhos que os pais desejariam que estivessem aqui. Isso é muito claro. Eu quero te dizer algo. O Espírito Santo, Ele sopra onde quer e ninguém pode impedi-lo. Enquanto nós estamos aqui falando do poder do Espírito Santo, você vai sendo munido. Quando você chegar na sua casa, você vai transbordar daquilo que você vai receber aqui nesta noite e já tem recebido. Você não precisa brigar com ninguém. O Espírito Santo transborda livremente da tua vida para tocar a vida daqueles que você ama. Eu creio, pastor, que muitos parentes destas ovelhas que estão aqui farão parte da identidade desta igreja, farão parte da vida desta igreja. Filhos dos filhos, primos, avós, avós, conversões. Não será apenas uma igreja familiar, mas haverá muitas famílias aqui dentro. Você crê naquilo que o Senhor tem preparado para você e tua casa? Ergue uma das tuas mãos e diz assim: eu creio. E eu quero declarar, diga comigo, eu quero declarar: eu e a minha casa, eu e toda a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 4. Amém, Senhor, obrigado. Aleluia, Tu estás aqui, Senhor. Estar na Tua presença não é formalidade, é um prazer. É um prazer que nós temos. Você tem prazer de estar na presença dEle? Aleluia. Você encontrou o texto, mas deixa eu explicar rapidamente quem sou eu, quem é a minha esposa, o que nós temos feito no reino de Deus. Então nós somos pastores, meu nome é Wagner, a minha esposa é Fabiane, e nós estamos debaixo da cobertura da nossa igreja, Primeira Igreja Batista, sede em Curitiba, debaixo da cobertura pastoral do pastor Pascoal, pastor Michel, pastor Paulo Davi. Então para a gente aqui é estar em casa. Estamos em casa. Nós já pastoreamos também. Nós tivemos uma vida na igreja, uma caminhada. Meu amigo Zé Mário, né? Desde adolescente, lá a Priscila, né? Veio depois, né? A esposa dele. Mas quando eu olho para o Mário, eu me lembro do que Jesus fez na minha vida.
né? E eu me lembro de vigílias, de oração, eu me lembro de a gente buscar a Deus e insistentemente buscando a Deus, a gente encontrar com Deus. Aí, queridos, quando você se encontra com Deus numa madrugada, e quando você se encontra com Deus assim em lugares inusitados, é como eu disse para os irmãos, as marcas ficam, mas os marcos também são estabelecidos na nossa história. E o Zé Mário, esse amigo que está aqui para me fazer relembrar nesta noite. Depois o Senhor nos chamou para o ministério. Depois nós lançamos um CD. Nós somos ainda da época do CD, né? Eu estou com 43 anos, a minha esposa tem 41, vou entregar a idade dela aqui. Ela não parece, né? Eu pareço, ela não, né? Meus cabelos me denunciam, os seus você pinta, né? Eu não posso fazer. Se eu fizer isso aí, como é que eu vou ficar diante dos músicos, né? Mas eu apontei para ele aqui, mas deixa, eu não vou falar nada aqui não. Deixa, aqui tem um mistério da medicina que foi revelado aqui ao nosso tecladista. Depois vocês perguntam para ele, eu não vou falar. Está sendo transmitido o culto, né? Está sendo gravado, não vou falar nada aqui, não vou me comprometer. Mas olha, gente, é muito tremendo o que Deus faz na nossa vida. Então, em 2009, nós lançamos um CD chamado Lugar Só Teu, com 10 músicas. Foi um culto na PIB, lançamento na PIB. Depois começamos a viajar para vários lugares, pregar a palavra e vendo gente sendo salva, curada. E isso começou a acender no nosso coração o ministério pastoral. E aí nós, depois, no ano de 2010, ficamos 7 anos numa igreja em Curitiba, trabalhando com a área de adoração, plantação ali da visão de células nessa igreja. E depois de 7 anos ali, no ano de 2017, já com os nossos filhos, Tiago e Davi, eles estão aqui, acho que alguns viram, Tiago tem 10, o Davi tem 7, e Deus falou assim, agora vocês vão largar tudo. Eu falei, como assim, Senhor? Como é que eu vou deixar a vida na igreja? Eu sou assalariado da igreja, a provisão vem da igreja, e como é que vai ser? As coisas estão prosperando aqui. O Senhor falou, não, mas chegou o momento de deixar tudo, porque agora aquele CD chamado Lugar Só Teu vai se transformar num ministério, que vai trabalhar com não só adoração, mas também com palavra e com ensino. Aí eu falei, Senhor, qual o custo disso? Ele falou, é deixar tudo. Mas Senhor, eu estou com quase 40 anos, a minha esposa também, 2 filhos pequenos, é isso. E o Senhor falou, não foi fácil. E já faz 5 anos, queridos, que o Senhor disse assim para mim, quem é o teu provedor? Sou eu ou a igreja local? E eu disse, é o Senhor. Então por isso que eu estou aqui nessa noite, com muita alegria, para pregar essa palavra aos irmãos. Mas eu creio que toda renúncia gera autoridade espiritual. E eu também estou aqui debaixo dessa autoridade, para poder dizer para você nessa noite, e orar pela tua vida, ouse naquilo que o Senhor tem te mandado fazer. Vai prosperar, custe o que custar. Só que esse custe o que custar não é na visão humana. Se for na visão humana, racional, aí vai doer mais ainda do que dói, porque dói. Só que vale a pena a gente negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Hoje eu vejo um processo inverso. Hoje eu vejo muita gente seguindo a Jesus, mas não tem tomado a sua cruz. Então você se mistura no meio da multidão e você diz assim, eu estou te seguindo, mas a cruz é pesada. Eu não estou te falando de uma vida só de renúncias. A vida com Jesus é uma vida de conquistas. Você crê nisso? Amém? Você vai ser presenteado. Pastor Mateus testemunhou aqui sobre a questão da oferta, algo pessoal dele. O nosso Deus é aquele que te confia um talento, e quando você trabalha, Ele multiplica esse talento. Ele te supre, e Ele supre todos que estão ao teu redor. E não importa que quem tem 1, quem tem 2 ou quem tem 5 talentos. O que mais importa aqui nesta noite é o que você e eu faremos com o que o Senhor tem nos confiado. Se eu não tivesse aberto mão lá atrás de uma estabilidade,
quando o Senhor viesse, ou quando Ele me recolhesse, Ele diria: filho, Wagner, o que você fez com aquilo que eu te confiei? Eu não sei, Pai. O Senhor me deu, mas eu não consegui usar. Eu fui como aquele que pegou aquele único talento, que valia aproximadamente 40 quilos de ouro. 40 quilos de ouro, um talento, uau! E eu escondi. Eu não fiz nada. Mas eu sei que o Espírito Santo, Ele move corações aqui, desde agora. E Ele vai começar a dizer para você ao longo desta mensagem o que é este talento, o que é este peso de glória que você carrega na tua vida, que você nem imaginava que era tão pesado, no sentido daquilo que o Senhor te deu para que você trabalhasse no reino dEle. Segundo quem? Segundo o Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Vamos ler a palavra? A partir do versículo 4, Atos 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos, ou seja, os demônios, saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, a partir do 9, pode continuar, tá? Seguindo. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Senhor, estamos aqui diante da Tua santa palavra. Nos ajuda a entender o que esta palavra tem a ver conosco nesta noite. Eu me submeto diante do Senhor com temor, Pai, porque e que os meus irmãos agora estejam atentos àquilo que o Senhor quer plantar no coração deles, para que eles sejam efetivos e produtivos na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos visto muitos como Simão, muitos feiticeiros, muitos magos, muita gente que tem buscado iludir os de dentro da igreja, os de fora da igreja. Alguns deles se intitulam de coaches, e eu não tenho nada contra o coach. Se você tem formação, se você atrela a palavra de Deus nessa dinâmica, e se a palavra de Deus é a prioridade, não o coach, então amém, querido, que Deus te abençoe. Se você ouve, se você tem buscado orientação nisso, mas eu quero te dizer que aquilo que é bússola sempre será a palavra de Deus. E vou te dizer algo: nós precisamos da instrução do Espírito Santo. E tem pessoas que têm se entregado a conselhos de coaches e dado com a cara na parede, e muitas vezes caído em abismos profundos. E eu não estou só falando aqui dos coaches, mas como eu disse, existem Simãos nos nossos tempos, gente no nosso meio que faz um sincretismo religioso, gente que pega aqui o momento, o culto aqui, e sai daqui e de repente te chamam,
para um outro movimento, porque lá tem um Exu, lá tem uma cartomante, lá tem alguém que pode ver teu futuro, e você acredita tanto no que está acontecendo aqui, quanto naquilo também que você pode receber lá fora. Então existem realmente magos, feiticeiros, gente querendo abalar a tua fé, te transtornar. E aí você pergunta, pastor, mas como é que eu não serei enganado? Como é que eu posso ser um Filipe? E nós lemos agora a respeito de Filipe. Filipe, ele era um dos 7 que foi escolhido para servir a mesa. Existiam os 12. Os 12 eram responsáveis pela oração, por pregar o evangelho. E viu-se uma necessidade de escolher 7, para que eles pudessem suprir viúvas, pessoas realmente que necessitavam comer, precisavam sentar à mesa para se alimentar. E o pedido foi dos 12, que houvesse 7 homens, preste atenção, 7 homens cheios do Espírito Santo e de temor. E dentre estes eu quero focar em Filipe. Nós vimos aqui um homem que causou um rebuliço em uma cidade de Samaria, mas aquilo que começou naquela cidade se espalhou. Filipe foi usado por Deus porque ele era cheio do Espírito Santo. E você viu o que aconteceu quando ele chegou ali. Deus usou para orar por pessoas. Houve sinais, houve maravilhas, houve prodígios. As pessoas viram estes sinais e elas creram, porque não era um Simão que se intitulava de Deus. Ele dizia que ele era o próprio Deus, ou que estava ligado a este Deus, que não era o nosso Deus. Presta atenção, o único que pode te instruir para que você não seja enganado por Simãos é o Espírito Santo. E você vai ouvir da minha boca várias vezes nesta noite, Espírito Santo. Você pergunta, pastor, o Espírito Santo, ele é um espírito, como assim ele é uma pessoa? Ele é uma pessoa com quem nós podemos ter um relacionamento profundo. E tudo que você guarda aí na tua vida, tudo que você tem, estou falando aqui com jovens, o curso que você faz lá na faculdade, a aptidão que você tem para alguma área, você que é empresário, tudo isso diz respeito a este talento que nós falamos lá no começo da mensagem. O Senhor quer causar através do Espírito Santo um efeito de crescimento nisso que Ele te deu. Você não faz esse curso apenas para prosperar financeiramente. A tua empresa, ela não serve só para vender e lucrar. Tem que haver um propósito atrelado ao reino. Porque assim como Filipe, você vai deixar marcas na cidade de Curitiba. O amém foi muito discreto, por isso que eu vou perguntar de novo. Você vai causar marcas, vai deixar marcas na cidade de Curitiba. No bairro Portão. Aqui é Santa Quitéria também? Amém. Aleluia, queridos. Queridos, não há mais tempo a perder, você entende isso? Eu tenho dito uma frase, não é? É uma frase diferente, mas assim, nós não temos mais tempo para perder tempo. Nem eu, nem vocês aqui. Então nós temos que acelerar. Quando os sinais, os milagres se manifestam, preste atenção. Aquilo que vem de Deus impressiona. Aquilo que vem de magos, de coaches, de falsos profetas nesse tempo, não perdura. Isso vai ter um fim. Mas aquilo que vem de Deus se estabelece. Tudo aquilo que nós oramos aqui, por pessoas em depressão, pessoas, queridos, eu creio piamente que nós ouviremos na semana que vem ou durante a semana nas células. Tem células? As células, vocês vão compartilhar. Nós somos surpreendidos aqui. Pastor, nós somos surpreendidos aqui, porque nós sabíamos o que íamos pregar, mas de repente a Raide vem ao nosso encontro e ela olha para a Fábio na minha frente, né? E ela diz assim: Fábio, aquela oração
que você fez por mim lá no congresso de mulheres, no retiro de mulheres. Naquele dia Deus tocou o teu coração e você veio, o Espírito Santo te levou a orar pela minha vida. Não foi isso, Raide? O Espírito Santo, ergue a mão só para saberem quem é você. A Raide está ali. Eu só estou identificando meus amigos que são mais velhos do que eu aqui. É o Zé Mário, Raide, entendeu? Ela é loira, ela não pinta o cabelo, não precisa. Mário deixa o cabelo crescer, né? Mas tudo bem, para esconder também, né? Até a barba ele está pintando, essa barba bonita dele aí. Ó. Queridos, quando a Raide entra, ela diz assim: Fábio, o Espírito Santo te levou a orar por mim no retiro e até hoje eu estou curada. Aquilo que vem do Espírito, faz 3 semanas que eu não sinto mais dor. Você pode aplaudir a Jesus? Igreja, presta atenção. A Fabiane não é só uma pastora, ela é uma filha de Deus. Ela ouviu quem falando com ela? Ora pela Raide, o Espírito Santo. Se a Fabiane, ela estivesse conectada com a palavra deste ou daquele, falando sobre, eu nem sei qual é o discurso, mas como é que é um querido que a gente conhece, que está envolvido aí, tem uma expressão que ele usa, mentalidade mentalidade positiva, e pensa positivo, e não sei o que lá. Eu não estou condenando, mas o poder vem do alto, e não é só o pensamento positivo, ou não é só o teu sincretismo, tua mistura diante das religiões, ou daquilo que você acha lá do escritor X ou Y, ou da própria ciência, porque a ciência não promove isso. A Raide é médica, mas a Raide, mesmo como médica, olhando para a ciência, ela sabe quem fez isso na vida dela. Só há um poder, porque só há um Espírito capaz de fazer isso, e é o Espírito Santo. Amém, igreja? Então você que recebeu a oração aqui na frente, se aproprie disto e creia em nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Você tem consciência de quem você é e a quem você pertence? Você tem consciência de quem você é e a quem você pertence? Então eu quero compartilhar com você. Nós vamos entrar aqui em alguns pontos, mas eu quero ler uma passagem. Romanos 8, 5 a 9. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, preste atenção. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Dá uma pausa. Não são as técnicas e estratégias humanas, é a mente do Espírito. Dando prosseguimento. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Nós poderíamos pregar nesta noite e falar sobre este tema, o poder do Espírito Santo em nós, só usando a palavra de Deus. Mas eu quero acrescentar algumas coisas, para que isso se torne também didático para você. Então, em primeiro lugar, você tem consciência de quem você é e a quem você pertence. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos do poder do Espírito Santo em nós. Não é só você imaginar o poder do Espírito Santo, você precisa do poder do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande em você observar a ação do Espírito, e há uma diferença enormemente absurda em você participar daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Você entende isso? Você só terá esse poder se você pertencer totalmente a Jesus. Eu orei por uma moça aqui. Eu desci aqui e orei por ela. Quando eu toquei a mão nela, o Senhor falou
comigo. E eu falei com ela o que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu não a conheço, eu nunca a vi. E o Senhor disse para ela: chegou o momento de você entregar tudo. E há pessoas que estão retendo muito, mas não entregam tudo. E eu vi como se fossem assim laços, tentando segurar. Não são laços do inimigo. Algo dentro do ser, talvez do teu ser, até do meu, que tentam nos aprisionar a uma realidade limitada. E nós nos escravizamos ali. E o pior, queridos, nós nos enraizamos ali. É muito difícil você sair de uma condição de inércia. Satanás, ele aproveita e diz para você: está tudo bem. Contempla o que o teu pastor está fazendo. Contempla o que os líderes estão fazendo pelas pessoas. Opa, isso não é para você. Fica tranquilo. Outra coisa, o que você vai fazer? Você nem é tão bom assim. Essa é a voz que muitas vezes tem soprado sobre a tua mente. Mas nós não vivemos segundo a influência de Satanás. Tudo aquilo que tem tentado nos roubar, nesta noite nós vamos dizer: Espírito Santo, precisamos do teu poder em nós. Chega de procrastinar, chega de negociar. E eu vi que enquanto orava por aquela moça, aquela mulher, aqui, era como se ela tivesse entendido que o Senhor estava falando com ela. E como se as lágrimas dela demonstrassem que chega, basta, eu quero avançar, eu preciso avançar. Eu vejo pessoas adiando essa decisão há muito tempo. Eu me entrego totalmente a Jesus, ou eu espero mais um pouco? Como diz o texto, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Nós acabamos de ler isso, nesse texto de Atos 8. Preste atenção nisso. Pessoas que muitas vezes podem estar aqui, ou que podem estar em outras igrejas agora, cultuando, adorando a Jesus. Sabe o que aconteceu? Ela teve um encontro, ela teve ali uma sensação, um sentimento. Ela se entregou a Jesus, ela confessou a Jesus. Ela foi até batizada nas águas. Mas é como se a suficiência da pessoa de Deus ainda não tivesse tomado a vida dela. Então há pessoas que precisam se entregar completamente. Para quê? Para que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo, ele vem, toma as nossas vidas, e ele enche as nossas vidas. E mais uma vez, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Mas eu creio que o Espírito Santo já está aqui, e ele vai tocar as nossas vidas. O que você tem guardado aí? São tesouros teus? Ou você tem vivido intimidade com o Senhor? Ao ponto de, como o salmista diz, você é tão íntimo dele, que ele está compartilhando os segredos que ele tem com você, porque você tem intimidade com ele. Você precisa ouvir o que o Senhor quer falar com você na intimidade. Você acha que para o Espírito Santo fazer alguma coisa, ele precisa de mim falando? Vocês acham que ele precisa de um teclado tocando? Vocês acham que ele precisaria desse microfone, com essa potência, com esse som? Ele não precisa de nada disso. Mas ele nos dá o quê? Estrutura. E essa estrutura não são só as cadeiras confortáveis que você está sentado agora. Ele é o equilíbrio que nós precisamos, para que quando o Espírito Santo te tomar,
você saiba quem você é e a quem você pertence. Amém, igreja? Quero te perguntar mais uma vez: quem é você? Você sabe a quem você pertence? Romanos 8, 11 a 17, o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Esse é um dos textos mais poderosos que eu repito, e eu digo de novo. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em mim. Você pode dizer, ao invés de em nós, em mim, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em mim. Continuando. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Preste atenção. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Em segundo lugar, não tenha mais medo da paternidade de Deus. Você entendeu o que eu acabei de falar para você? Não tenha mais medo da paternidade de Deus. Essa expressão Abba, essa expressão do aramaico, eu gosto de dizer. Às vezes quando eu estou com ele, e aqui não é um grau de espiritualidade, que eu sou mais espiritual que você, não tem nada a ver com isso. Eu acho bonito. Eu gosto de falar Abba, Pai. Tem até uma música aí, né? Um Ré maior aí. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Você pode cantar comigo? Feche seus olhos e diga: Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. É isso mesmo na sua vida? Você está vendo como é gostoso a gente ser instruídos pelo Espírito Santo? Eu olho para a tua vida, eu estou vendo todos vocês daqui. E o que queima o meu coração é: o Senhor vai usar a cada um deles, a partir da casa deles, da família deles, na vizinhança deles, no condomínio onde moram. Eles vão adorar o meu santo nome, pessoas virão, eles serão como ímãs que vão atrair pessoas, e essas pessoas vão aprender com vocês o que é uma vida com propósitos, porque você sabe quem é, você sabe a quem pertence, e você sabe para onde você está indo. A sua vida não foi comprada de forma barata. Por isso que Deus está trazendo à tona até a vida daqueles que são mais experientes. É o Senhor mesmo. Sonhos, promessas e muito mais que Ele tem preparado. Os cabelos brancos não nos limitam ao tempo de Deus. Se você estiver sendo guiado pelo Espírito, você colherá. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Tudo tem a ver com o teu testemunho. E tudo tem a ver com o teu transbordar do Espírito. Estava nada combinado, tá? O Abba, eu pertenço a ti. E ainda olhei para trás e ele estava aqui com o Senhor, estava chorando, eu que atrapalhei. Vamos lá, queridos. Você é totalmente livre, através do sangue de Jesus, para chamar Deus de Pai. Você sabia disso?
Por isso que você pode ter o que com Ele? Intimidade. Intimidade. Creia nisso. Pastor, mas eu sou pecador. Isto não anula a condição de que você pertence a Ele. E eu quero declarar nesta noite. Você conhece a história do filho pródigo? Quando ele viu que não existia nada na vida que pudesse substituir a família, ele gasta tudo e ele volta com uma expectativa diferente. Eu quero te dizer, porque eu quero te ajudar a entender, que se nessa noite, por causa do teu pecado, dos teus pecados, dos teus vícios, você decidir se levantar ao final do culto dizendo: eu quero ir para os braços do Abba, eu quero declarar, o sangue de Jesus tem poder na tua vida, porque você é filho do Pai. Ele nunca te negará um abraço. Você consegue entender isso? Ele nunca te negará um banquete. Ele vai sentar com você no banquete, porque foi Ele quem permitiu o banquete. A mesa é dele, o cálice é dele. Salmo 23. O cálice é dele, tudo que está ali na mesa pertence a Ele. E quem é o pão da vida, e quem é a água da vida é o Filho dele. Está presente nessa mesa de banquete. Essa é uma palavra de restauração para a tua história. Eu sou muito pecador, eu não sou digno, eu esbanjei, eu gastei tudo, eu queimei tudo que eu podia com Deus. Não, você pode entrar novamente nessa presença e abraçá-lo, e você vai perceber que abraço gostoso e que propósito ele vai te gerar para você começar a viver com o Espírito Santo a partir dessa noite. Você tem consciência de quem você é e a quem você pertence? Em terceiro e último lugar, o poder do Espírito Santo em nós transforma a nossa realidade e a de outros também. Eu creio que eu até antecipei, porque eu já falei isso para vocês. Mas eu quero falar algo diferente diante dessa palavra. Eu quero dizer para você que até enganadores, como Simão, o feiticeiro, o mago, alguns dizem que ele pode ter sido o pai do gnosticismo. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo em você pode transformar a tua realidade e a de outros também. Significa que as trevas não vão resistir. Os Simãos que se levantarem para tentar enganar você ou para tentar enganar aqueles que estão ao teu redor, eu posso te lembrar, você leu comigo, Filipe, ele causou algo poderoso em uma das cidades de Samaria. Ele deixou as marcas do poder de Deus ali. Você se lembra o que aconteceu? Sinais, maravilhas, tudo isso pode acontecer através de você. E aí sabe o que vai acontecer? Estes magos, esses falsos profetas, esses enganadores que querem de repente te conduzir para movimentos diferentes da casa de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, da igreja, do que é ser igreja. Eles vão se calar, eles têm que se calar, porque eles verão na tua vida os sinais, os prodígios, as maravilhas. Você não temerá orar por alguém e dizer: seja curado em nome de Jesus, seja liberto pelo amor de Jesus. E aí aqueles que duvidam vão dizer: opa, tem um poder diferente na vida dele, na vida dela. Tem um poder diferente nessa célula. Tem um poder diferente agindo e emanando desta igreja. Tem algo diferente acontecendo, porque toda vez que eles oram, algo acontece, é uma marca de poder, e é milagre, e é sinal, e é maravilha, e é porta aberta, e são depressões indo embora. Mas por quê? Porque alguém orou. Quem caminha na instrução do Espírito Santo é sempre ousado, nunca tímido. Por isso não depende do teu temperamento ou do meu. Eu era uma criança tímida, hoje prego o Evangelho. Por que eu prego o Evangelho a você com tanta convicção?
porque o poder do Espírito Santo está na minha vida. Você pode dizer, pastor, que é isso? Mas se eu disser para alguém que o poder do Espírito Santo está em mim, não, querido, você não vai precisar dizer. Você só vai orar. Você só vai abraçar. Você só vai chegar para o vizinho, bom dia, vizinho. Você só vai chegar lá, como é que eu restauro essa briga familiar? O Espírito Santo vai te instruir, vai dizer assim, faz um bolo e leva. Como assim, Senhor? Leva esse bolo lá, na casa do teu pai e da tua mãe, na casa do teu cunhado, da tua cunhada. Eu não fiz nada para eles. É tempo de restauração. E quem restaura é o Espírito Santo. Chega lá humildemente, bate a porta. O que você está fazendo aqui? Eu vim trazer um presente para você. E eu quero dizer para você que eu te amo. Ações tuas vão demonstrar que o poder do Espírito Santo está em você. Ações práticas vão demonstrar que você vive com o Espírito e que Ele se revela através de você. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Queridos, quem está tentando te enganar em áreas da sua vida? Quem tem tentado te enganar? O diabo, que é o nosso inimigo, ele tenta fazer isso todos os dias. Você sabia disso? Todos os dias. O diabo, ele tenta te matar, te roubar, te destruir, a mim também. Nós vamos enfrentar, até estarmos com o Senhor eternamente, essa batalha espiritual. Por isso que você tem que se revestir todo dia da armadura de Deus. Nós não vamos falar aqui sobre a armadura, mas nós vamos falar dessas lutas que você tem enfrentado em áreas da tua vida. E muitas vezes não é o diabo quem está tentando te ludibriar, enganar. São pessoas. Não tente impressionar pessoas no teu trabalho, negando a tua fé. Chega de dizer lá onde você estuda que você não frequenta uma igreja. Para de dizer que Jesus não faz parte das tuas noites de sono, porque Ele te visita lá. E muitas vezes eu sei que aqui tem gente que acorda chorando com a presença dEle, mas aí quando está publicamente exposto, tem dificuldade de assumir a ousadia no Espírito. Você vai se comprometer aí com o Senhor, dizendo, eu não vou mais te negar. Eu não vou mais ser enganado pela ideologia de uma faculdade, porque a minha empresa, ela está pregando uma coisa que não é minha convicção de vida. Mas aí você pergunta, pastor, eu vou ser demitido? Vou te contar, vou voltar lá ao começo da minha história. Lembra? Quem é teu provedor? Deus me perguntou, quem é teu provedor? Sou eu ou a igreja? Aí eu falei, peraí, ou você pode falar, mas Deus é inimigo da própria igreja? Não, Deus, Ele tem um chamado para as nossas vidas, e Ele quer que você seja útil e produtivo. Queridos, estamos caminhando para o fim, e eu sei que pessoas sem o Espírito Santo, elas também podem causar males, e eu não quero que no nosso meio haja pessoas sem o Espírito Santo. Eu não quero, não desejo isso. Precisamos do poder do Espírito Santo em nós. Por isso, pela última vez eu quero te perguntar, você tem consciência de quem você é e a quem você pertence? Chegando aqui no final dessa mensagem, você tem consciência de quem você é e a quem você pertence? Amém? Diga sim. Então, a maioria. Queridos, nós teremos ainda, eu creio que, um momento final aqui. E eu queria que agora nós pegássemos o teórico de tudo aquilo que nós já aprendemos, nós já cantamos, para transformar em algo prático, porém sobrenatural. Nós já cantamos, já lemos a palavra, e tudo isso é vida, porque esse é o propósito de estarmos aqui. Mas agora nós vamos transformar isso em algo prático, sobrenatural. E eu quero te fazer uma pergunta com relação ao Espírito Santo. Você está preparado para Ele?
Você está preparado para o Espírito Santo? Deixa eu te falar de 3 testemunhos finais para a gente encerrar esse tempo aqui. Coisas que eu experimentei, ok? E que eu quero testemunhar a você. 2 experiências são minhas. E a última experiência que você vai ouvir é de um amigo que é pastor também numa igreja aqui em Curitiba. Para que isso possa te inspirar a viver uma vida no Espírito Santo, conforme Filipe. Filipe estava sozinho. Filipe, ele repercutiu numa cidade toda. Pedro e João tiveram que descer lá para orar por pessoas, para que essas pessoas recebessem o Espírito Santo. Essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aquela cidade em Samaria nunca mais foi a mesma. Filipe estava em fuga. Quero te inspirar novamente com Filipe. Ele estava em fuga, ele estava em rota de fuga. Porque Saulo, até então, estava perseguindo a igreja. Estevão tinha acabado de ser morto. Estevão era um dos 7. Os outros foram embora e os 12 tentando manter o equilíbrio. E esse homem, ele entra na região de Samaria. E ali, cheio do Espírito Santo, ele faz coisas e deixa marcas na vida daquelas pessoas pelo poder do Espírito Santo. Então, eu quero te falar de 3 coisas, 3 testemunhos, na verdade. Quero te dizer que pessoas vão bater na porta da tua casa. Pastor, como assim? Deixa eu te contar brevemente a minha experiência. Nós morávamos aqui no portão e tinha um entregador de gás. E ele pedia para chamar ele de Gordinho. Era o Gordinho Gás, o nome da empresa, Gordinho Gás. Presta atenção no que aconteceu. O Gordinho, ele sempre ia lá na nossa casa entregar o botijão. Ô Gordinho, tudo bem e tal? Ok, obrigado, querido. E isso se deu por muitas vezes. Até que um dia, o Gordinho, ele tocou o interfone lá de casa. Pessoas vão bater a porta da tua casa quando você estiver cheio do Espírito Santo. O Gordinho tocou o interfone lá de casa. E aí, quem está falando? Wagner, aqui é o Edson. Aí o Edson, não sabia o nome dele, né? Aí Edson, Gordinho. Aí, ô Gordinho, tudo bem? E aí, querido, diga. Não, eu queria conversar com vocês. Aí opa, foi diferente. E aí abriu o portão, ele veio e tal. O que aconteceu, Gordinho? Ele falou, olha, eu fui no médico e eu fui diagnosticado com um problema na coluna que diz que eu nunca mais vou poder carregar peso, trabalhar com botijão de gás. E assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí, ele disse que naquela noite anterior, preste atenção, querido, preste atenção. Na noite anterior, ele teve um sonho. E ele disse que no sonho, ele se via dentro da minha casa. E eu orando com ele, ungindo com óleo. E ele foi curado. Nesta hora eu olhei para minha esposa. E eu falei, o Senhor se responsabilizou. Não eu, não a minha palavra ou a minha oração. O próprio Deus se responsabilizou de que Ele vai fazer alguma coisa aqui. Então por isso eu estou convicto. É como se eu dissesse a Ele, você bateu na casa certa. E nós vamos orar. E eu creio que o Senhor pode te curar. Ele teve um sonho. Ele foi à minha casa. Pessoas vão à tua casa. E você vai orar. E coisas sobrenaturais vão acontecer. Da mesma forma que Filipe carregava essa marca de poder do Espírito Santo na vida dele. E aí, querido, naquela hora nós oramos por ele. Instantaneamente. Esse homem olha pra gente. Eu não está mais doendo, eu não sinto mais dores. Eu falei, Jesus fez isso na tua vida. E aquele homem, ele começa a chorar. E ele começa a dizer, eu creio em Jesus. Eu creio que eu estou curado. Eu preciso de Jesus. E ele vai embora. E as marcas do poder do Espírito Santo ficaram na vida do Edson, do Gordinho. E também ficaram na minha vida. E também ficaram na vida dos meus filhos, que eram pequenininhos. Mas viram
no momento em que a timidez foi embora para dar lugar ao Espírito Santo. Pessoas vão bater a porta da tua casa quando você estiver cheio do Espírito Santo. Pessoas irão até você. Nós estávamos numa padaria, eu, a minha esposa e um casal de amigos. E lá, o Senhor nos permitiu, numa conversa, falando sobre coisas pertinentes à palavra de Deus. Preste atenção, eram 5 horas da tarde, 17 horas, de sexta-feira, 17 horas. Eu, a minha esposa e esse casal. Fazia tempo que não nos encontrávamos e fomos lá. E aí a padaria estava cheia, a gente conversando e falando, porque Jesus está fazendo isso. Poxa, que tremendo, como é que está a tua vida? Aleluia, Deus é bom, tal. E de repente vem um rapaz, um cara grandão, tímido, ruivo. Antes de terminar a história, pessoas vão bater a porta da tua casa, mas pessoas irão até você. E esse homem vem, e ele se aproxima da nossa mesa e ele diz assim: eu vi vocês conversando sobre coisas de Deus, e eu quero deixar meu nome com vocês, para vocês orarem por mim, rezarem por mim. Eu não sei muito bem o que ele falou, mas foi algo assim. E eu disse para ele, nós dissemos: senta com a gente, qual é a tua história? Ele falou assim: eu estou desempregado, já faz 2 anos, e a minha esposa está empregada, eu tenho filhos, os filhos ali, acho que crianças, para adolescentes, e eu não sei mais o que fazer. Naquela hora, preste atenção, eu não precisei nem ouvir o final da história dele. E naquela hora, eu olhei para ele ousadamente. Era uma sexta-feira, 5 horas da tarde, e eu não sei o que aconteceu, mas veio um ímpeto sobre mim. E antes dele terminar de falar: até segunda-feira você vai estar empregado. Aí na hora eu falei: não, eu não falei isso, não é possível. E eu não tinha ouvido quando ele disse que estava 2 anos desempregado. Eu não tinha ouvido isso. Se eu tivesse ouvido, eu acho que isso me limitaria, eu ia duvidar ainda mais. Mas no ímpeto eu falei: até segunda-feira você está empregado. Queridos, sexta-feira, 17 horas, a gente ora por aquele homem grandão. Mas ele foi o quê? Como a mulher do fluxo de sangue: eu não tenho nada a perder, o que é que eu vou fazer? Vou lá na mesa, vou incomodar, vou deixar meu nome. Mas o que aconteceu com ele foi algo inusitado. Eu estava segunda-feira, a Fábio olha para mim e diz assim: você tem ideia do que você falou para ele? Ele está 2 anos desempregado. Eu falei: sério? Eu não ouvi quando ele disse. Aí eu falei: Senhor, agora o Senhor me defende, ou cumpre a tua palavra. Porque assim, meu Deus, será que foi empolgação? O que foi aquilo? Gente, quando foi na segunda-feira, o dia não foi legal para mim. Foi um dia difícil. Meu carro quebrou, tive que levar numa oficina longe. E aí, quando eu estava voltando, eu saí de lá chateado. Fiquei a tarde inteira lá, não ia deixar meu carro lá, era muito longe para mim. Vazamento, de óleo, tudo. Eu falei: não, eu vou voltar para casa. E aí, voltando para casa não, indo buscar os filhos na escola, toco meu telefone. E aí eu atendo. Quando eu atendo rispidamente e digo: alô? Quem é? Não, aqui é o Moisés. Aí eu: Moisés? Oh, querido, Moisés, é você. Como é que você está, querido? Olha, eu estou bem. Na verdade, estou ligando porque eu preciso contar algo. O que aconteceu, querido? Na hora o Espírito Santo falou: agora te prepara para ouvir que não importa o teu dia mal, eu abençoo vidas, porque é o poder do meu Espírito Santo que se move através de você. Fica quietinho aí, Wagner. Ele falou assim: Wagner, no sábado de manhã eu recebi um e-mail do RH de uma multinacional dizendo: estamos aqui com o teu currículo e você, a partir de segunda-feira, está empregado. Foi muito discreto esse teu glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que você falou aí, mas dá um glória a Deus, querido. É Ele quem faz. É Ele quem faz.
Eu queria que você se colocasse em pé. Eu te disse que pessoas vão bater a porta da tua casa. Eu te disse que pessoas irão até você. Eu ainda tenho algo para te falar. Pessoas ficarão impactadas com o teu testemunho. Quantos aqui trabalham em empresas ou têm suas empresas próprias? Mais gente? Ok. Deixa eu te contar uma história, a última. Pessoas ficarão impactadas com o teu testemunho. Tem um amigo nosso, ele é pastor e ele ama Jesus. E ele trabalha numa grande multinacional aqui em Curitiba. E aí o chefe dele sabe da história dele. Ele tem um cargo importante. E o chefe dele falou assim: olha, eu queria que você falasse sobre esse tema técnico. Que você expusesse isso para o corpo da diretoria. 12 executivos, mas assim, com salários astronômicos. Eu queria que você falasse sobre esse tema, porque esse tema inclui mudança de vida. E ninguém melhor que você para falar sobre isso. Ele disse que ele estava lá, falando sobre mudança de vida, transformação, sobre termos técnicos, e de repente chegou nesse ponto, vida transformada. E ele começa a falar da experiência dele com Jesus. E ele começa a falar o que Jesus fez na vida dele. E o Espírito Santo toma a vida dele, e aquele lugar se enche da presença de Deus. Ele disse que quando ele se deu conta, queridos, preste atenção, porque você que trabalha em empresa, você que tem a sua empresa, você vai viver isso no teu dia a dia, quando te derem oportunidade. E de repente ele disse que daqueles 12 executivos, pelo menos 6 executivos estavam dizendo, chorando: eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu quero esse Jesus. É isso que você quer viver na tua vida? Amém, querido? Eu queria orar por pessoas nessa hora. Quero chamar o pastor Mateus aqui também. E eu queria te fazer um convite. Esse apelo eu sei que é para todos nós, mas de forma específica essa palavra pode ter ministrado ao teu coração. E eu gostaria muito que, se o Espírito Santo tem algo com a tua vida, e se você entende isso da parte de Deus, que você viesse aqui à frente, nós vamos orar. E da mesma forma que Pedro e João fizeram, impuseram as mãos, o Espírito Santo virá. Ele vai tornar a tua vida num propósito e continuar te dando dignidade para representar o reino de Deus. Por onde você passar, onde o Senhor te estabelecer, é teu Senhor. Vamos declarando isso enquanto você vem. O meu coração é teu Senhor. Espírito Santo.